Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conceito de reificação para Georg Lukács, um dos conceitos mais importantes do marxismo no século XX. Acompanhe. A reificação é um tema muito importante e também muito complexo, e é por isso que eu escolhi esse tema para ser o meu tema na dissertação de mestrado. Fiquei vários anos pesquisando sobre isso, e quando eu fui pegar minha dissertação para ver se eu poderia fazer um vídeo aqui para vocês sobre esse tema, eu me dei conta de que a minha dissertação ela não poderia ser transposta para um vídeo, porque lá a gente fala de outras coisas, a gente mostra o desenvolvimento do conceito na obra de Lukács, e é uma coisa que absolutamente não cabe para fazer num vídeo aqui. Então eu vou tentar explicar em outras palavras de uma forma que caiba em um vídeo no YouTube o conceito de reificação. Tentando explicar o conceito de forma bem simples, a gente pode dizer que a reificação é a máscara conceitual que o mundo social assume na era burguesa ao se tentar compreendê-lo através de categorias racionais formais. A reificação é um fenômeno que atinge todas as áreas da vida. Ela atinge desde o nosso cotidiano até a filosofia e a ciência. Por máscara conceitual, a gente quer dizer alguma coisa como se fosse um óculos. Às vezes, imagine que esse óculos aqui ele tivesse as lentes azuis. Se você colocar um óculos com lentes azuis, você vai passar a ver tudo azul. A reificação é como isso. Só que ela não é unicamente uma forma de ver o mundo, como se fosse unicamente uma questão psicológica. A reificação ela encontra raízes na estrutura material da sociedade e, mais especificamente, ela começa na estrutura da mercadoria. Etimologicamente, o termo reificação vem do alemão Verdinglichung. Vejam que nesse substantivo a gente tem ali Ding. Ding em alemão quer dizer coisa, inclusive que é de onde veio a palavra thing em inglês, porque o inglês, como se sabe, é uma junção, uma mistura de alemão com francês. Então, Ding, coisa, e a gente tem Verdinglichung, né? E isso já é uma substantivação do verbo verdinglichen, que é coisificar. Então, tradução literal de Verdinglichung é coisificação. E de onde que vem essa palavra reificação? É porque a gente usa a tradução latina. Em latim, coisa é res. Então a gente usa reificação quando a gente quer dizer, na verdade, coisificação. A reificação ela é a forma específica da alienação na sociedade burguesa. O fenômeno em si ele não é novo, porque a alienação ela existe há milênios na história da humanidade. Só que a reificação é a estrutura específica que a alienação assume na sociedade capitalista. Então, antes do capitalismo não havia reificação. Antes do capitalismo havia alienação. No capitalismo continua havendo alienação, mas a alienação ela tem essa estrutura específica que a gente dá o nome de reificação. O conceito filosófico de alienação ele vem principalmente de Hegel. Ele usa o conceito de Entfremdung, que é um conceito correlato de outra palavra muito importante para o marxismo, que é a Entäußerung. A alienação acontece quando o homem ele coloca o seu ser fora de si, em um objeto, mas não se reconhece naquele objeto. A alienação é o que acontece, por exemplo, na projeção do gênero humano em Deus, que é o que Feuerbach fez na sua obra, principalmente A Essência do Cristianismo. Feuerbach ele tem uma visão de Deus como um Deus projetado, ou seja, o gênero humano ele projeta suas melhores características num Deus e começa a conversar com esse Deus como se esse Deus fosse alguma coisa diferente dele. Mas o Feuerbach ele vai mostrar justamente que esse Deus é o próprio homem, mas o homem não se reconhece nesse Deus. Isso é a alienação. A Entäußerung, por outro lado, que é uma exteriorização na qual o homem ele se reconhece naquele objeto no qual ele coloca o seu ser. Isso no marxismo acontece no trabalho e nas obras de arte. Isso é até interessante, porque no marxismo, na estética marxista, a obra de arte ela tem uma origem semelhante ao produto do trabalho. O produto do trabalho ele é o quê? A exteriorização do homem. E o homem se reconhece naquele produto do trabalho. E também na arte acontece o mesmo. Quando o artista ele cria uma obra de arte, ele sabe que aquilo é uma exteriorização dele, uma Entäußerung, e se reconhece nela. Então a diferença entre a alienação e a exteriorização é basicamente essa, ela se dá na questão do reconhecimento. A novidade trazida por Marx nessa questão é que Marx não considera a alienação unicamente como um processo do pensamento,
Marx vê a origem da alienação no solo material concreto da sociedade e mais especificamente na estrutura da mercadoria. E isso aqui é muito importante porque é a partir da estrutura da mercadoria que a gente vai ver como que a reificação se origina. A partir daquela unidade mínima nuclear que é a mercadoria, a gente vai ter um desdobramento enorme que vai abarcar, englobar toda a sociedade. Bom, de onde Lukács tirou essa ideia de reificação? Essa ideia de reificação vem da última seção do primeiro capítulo do Capital, no qual Marx fala sobre a mercadoria. Nessa última seção, o Marx está falando sobre o fetichismo da mercadoria. E é aí que se encontra a estrutura da reificação. É ali que está o seu segredo. Marx vai mostrar nesse trecho de O Capital que o segredo da forma da mercadoria reside no fato de que ela perde o seu caráter social e passa a ter um caráter de coisa. Os homens não percebem as relações que eles têm uns com os outros como relações entre homens, mas como relações entre coisas. E o interessante é que nesse trecho Marx faz uma analogia religiosa. E ele fala justamente aquela questão que a gente falou agora no início do vídeo sobre o Feuerbach. Ele fala que, na verdade, o que acontece com a mercadoria é a mesma coisa que acontece quando o homem projeta o seu próprio ser em um Deus e não se reconhece nele. Isso mostra, a propósito, como que o Marx ele estava ainda envolvido com questões filosóficas, até mesmo na redação de O Capital. Como se não bastasse toda a influência de Hegel na estrutura e no desenvolvimento do Capital, a gente vê nesse trecho aqui ele se utilizando uma reflexão de Feuerbach, mas como ele, na maioria das vezes, não fazia, ele simplesmente não citou o nome de Feuerbach. Mas é isso aqui que ele está falando. Essa é a teoria de Feuerbach de Deus como uma projeção. O homem se aliena na estrutura da mercadoria e não se reconhece nela. E vejam aqui a conexão entre as coisas. No início do vídeo a gente falou que a reificação ela é específica do modo de produção capitalista, que antes do capitalismo não era possível haver reificação, embora houvesse alienação. Isso por quê? Porque a sociedade capitalista é a primeira sociedade na qual toda a produção ela se dirige ao mercado. Ou seja, é uma sociedade que se caracteriza pela produção de mercadorias e não de produtos com valor de uso direto. O próprio Marx reconhece que em modos de produção anteriores também havia produção de mercadoria, mas o Marx fala que a produção de mercadoria nas sociedades anteriores acontecia nos limites da sociedade e geralmente acontecia com o excedente da produção. Agora no capitalismo não. Toda a produção ela é voltada diretamente, primariamente para o mercado. Só que essa transformação não é meramente uma transformação quantitativa. Ela é uma transformação qualitativa. Vamos ver essa questão de as relações sociais tomarem a forma de uma relação entre coisas. Quando a gente vai, por exemplo, comprar qualquer coisa em uma loja, a gente vai com o nosso dinheiro, que a gente conseguiu através do nosso trabalho, e a gente compra uma mercadoria qualquer. A gente tem a ideia de que a gente está, na verdade, trocando coisas. Mas se a gente for observar bem, o que a gente está trocando é trabalho por trabalho. É o equivalente de trabalho por equivalente de trabalho. Por quê? A gente conseguiu dinheiro através do trabalho que a gente despende num determinado período de tempo. E aquela mercadoria, ela também levou um determinado período de tempo para ser construída, para ser fabricada. Então, no fim das contas, a gente tem ali uma relação abstrata de equivalência entre trabalhos. Só que a gente não consegue perceber isso porque o capitalismo, através da produção de mercadorias, ele escamoteia. Então, na verdade, quando eu comprei essa blusa aqui, por exemplo, não passou na minha cabeça no momento de que, na verdade, a gente teve um trabalhador trabalhando no campo para extrair o algodão, a gente teve outros trabalhadores trabalhando na produção dessa tinta, a gente teve outros trabalhadores que colocaram as coisas todas juntas, a gente teve todo um processo de logística para levar essa blusa de um lugar a outro até que eu conseguisse comprá-la. Eu tenho a ideia, a sensação de que é unicamente uma troca de quê? De algumas moedas por um determinado produto. Ou seja, a produção de mercadorias, ela escamoteia o que na verdade acontece é uma relação entre pessoas. E o que isso tudo tem a ver com a reificação? A questão ela não para por aí. A questão é que no capitalismo a gente tem uma mercadoria especial chamada força de trabalho. Essa mercadoria ela é especial pelo fato de que ela é a única mercadoria que, ao ser gasta, ao ser utilizada, ela produz mais valor do que inicialmente ela possuía. Essa é uma mercadoria que o capitalista, o dono das fábricas, ele precisa para colocar o seu capital em funcionamento. Então o capitalista ele tem lá a sua fábrica e ele precisa dessa mercadoria de força de trabalho para colocar o seu capital girando, em funcionamento. E quando o capitalista vai ao mercado para comprar essa mercadoria que ele precisa, que é a mercadoria força de trabalho, onde que ele encontra isso?
E será que ele encontra essa mercadoria força de trabalho pendurada num varal, ou numa prateleira, ou numa estante? Não, ele o encontra no trabalhador. Por quê? Porque essa mercadoria ela é inseparável do próprio ser do trabalhador. Então, a força de trabalho ela é inseparável do trabalhador. Ela é uma característica do trabalhador. Mas ela não é uma característica qualquer. Ela é uma característica que define o que nós somos enquanto seres humanos. Engels, por exemplo, em sua obra O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, ele vai mostrar que o ser humano ele foi formado através do trabalho. É uma obra interessante de antropologia marxista. Então essa característica força de trabalho, ela não é meramente uma característica que a gente pode abstrair do nosso ser. Ela é o que define o que a gente de fato é enquanto seres humanos. Daí vem então essa consequência muito importante. Quando essa característica, a força de trabalho, ela é transformada em mercadoria, todo o nosso ser é transformado em mercadoria. Ou seja, o homem ele é integralmente transformado em mercadoria pelo fato de sua força de trabalho ser apenas mais uma mercadoria no modo de produção capitalista. E aí que a gente tem uma formulação bem interessante de Lukács, é que o homem ele é um híbrido bizarro de humano e inumano. O homem ele é a chamada mercadoria consciente de si. E daqui a gente tem uma formulação muito interessante de Lukács, que é o trabalhador enquanto sujeito objeto idêntico do processo histórico. Porque como o trabalhador ele é uma mercadoria no modo de produção capitalista, quando o trabalhador ele se autoconhece, quando ele tem consciência de si, ele tem consciência de toda a estrutura da sociedade capitalista. Então, ou seja, o trabalhador, ao se conhecer através da consciência de classe, ele conhece ao mesmo tempo a estrutura da sociedade capitalista. Por quê? Porque ele próprio é uma mercadoria como todas as outras que estão aí no mercado. E a reificação, então, ela afeta unicamente o proletariado? Não. Marx já havia falado que a alienação ela afeta todos os que vivem na sociedade capitalista. A diferença entre a burguesia e o proletariado nessa questão, é o que o Marx fala, é que enquanto o proletariado ele se vê oprimido nessa situação, ele se vê desumanizado, a burguesia ela se sente confortável. Ora, porque no final das contas o capitalismo é muito bom para a burguesia. Então ela se sente reconfortada nesse processo de alienação. O fato de as relações sociais no modo de produção capitalista acontecerem unicamente através da mercadoria é um fato que faz com que a reificação atinja a todos. E quando a gente analisa isso de forma histórica, a gente vê que no momento que o capitalismo começou a se desenvolver, foi o exato momento em que as ciências elas começaram a se separar e cada uma ir para a sua linha de investigação em campos distintos. Essa própria estrutura de divisão das ciências, cada uma com as suas leis formais, internas e separadas umas das outras, é uma das consequências da reificação. Então a reificação ela atinge a ciência, ela atinge a filosofia, como por exemplo Lukács vai mostrar de forma muito extensa em sua obra História e Consciência de Classe, quando ele discute as chamadas antinomias do pensamento burguês, fazendo uma referência às antinomias da razão de que fala o Kant. E a gente percebe isso no nosso próprio cotidiano. Por exemplo, você já viu que o setor de departamento pessoal em várias empresas tem o nome de recursos humanos? Ora, por que recursos humanos? Porque a empresa ela tem determinados recursos e alguns desses recursos são os humanos. Ou seja, até nesse detalhe, como o nome de um departamento, a gente percebe a influência da reificação, porque, como a gente falou no início, a reificação ela é, de certa forma, uma máscara conceitual. Ou seja, uma máscara conceitual que você coloca e você começa a ver todo o mundo daquela forma. A reificação também se relaciona com a questão da perda da totalidade. Inclusive, o primeiro capítulo da minha dissertação é sobre as categorias de totalidade e mediação, que são muito importantes para a gente entender como Lukács formula essa questão, mas é uma coisa que absolutamente não cabe num vídeo no YouTube. Mas o que é importante saber é, os movimentos sociais modernos, por exemplo, principalmente os identitários, eles passam a observar a sociedade a partir das pequenas lutas parciais. Enquanto o marxismo ele tinha um projeto de transformação do mundo inteiro, a revolução comunista ela tem que ser mundial, os movimentos pós-modernos eles perdem essa visão da totalidade e passam a lutar, por exemplo, por uma cidade melhor, por um parque com mais árvores, com rios mais limpos para a gente poder nadar e pescar, e essas coisas pequenas. Ou seja, isso é reflexo da
perda da totalidade, e a perda da totalidade é uma das características da reificação. Então, esses movimentos sociais pós-modernos e identitários, muitos deles são movimentos que se movem dentro de uma lógica reificada, ou seja, uma lógica que perde a visão da totalidade da realidade social. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. É óbvio que tem muita coisa a ser falada sobre a reificação. Eu fiquei anos pesquisando isso, escrevi uma dissertação sobre o tema, mas eu acho que é alguma coisa que dá um ponto de partida para a gente pelo menos ter uma ideia do que é essa palavra esquisita que é reificação. Deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se inscreva no canal ativando o sininho se você ainda não é inscrito. Então um grande abraço e até a próxima.